Essa semana foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O diagnóstico precoce do transtorno é muito importante para o desenvolvimento integral, também a plena inclusão social. A detecção tardia pode comprometer o acesso a terapias essenciais e restringir as oportunidades. Esse é o assunto do nosso bate-papo especial de hoje. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, aqui no estúdio a psicopedagoga Anita Carvalho. No nosso núcleo de jornalismo, a médica neurologista Jéssica Rios. E no canal digital, a advogada Gisele da Costa. Anita, para começar contigo, todos os anos a gente busca abordar os temas relativos ao transtorno do espectro autista e ainda assim tem alguns quesitos que precisam ser repetidos, ainda que venham com alguma novidade, mas eles têm que ser reforçados porque sempre alguma pessoa nova precisa aprender. No que tange à educação, o que nunca pode faltar? Que orientação nós nunca podemos deixar de dar aos pais dessa comunidade TEA? Realmente, a gente nunca pode deixar de ser claro com os pais. Claro e objetivo, né? Então, uma vez que você, dentro de um ambiente de escola, detecta algo diferente no comportamento, na atitude da criança, é muito importante que você tenha um olhar de pedagogo, sim, mas também um olhar um pouquinho mais profundo. E assim, avaliando que você possa sem preconceito nenhum, porque se tudo é transtorno, nada é transtorno. Então, é importante que tenha, assim, uma avaliação, uma sondagem muito bem feita, uma observação e que chame os pais quando isso acontecer, que você já está verificando que realmente a criança tem apresentado comportamentos diferentes. Você chamar os pais é importantíssimo e conversar, ter uma boa conversa com eles e solicitando uma avaliação de um profissional, tá? Então, isso é muito importante. Então, todas as vezes é importante que se reforce isso. Perfeitamente. Doutora Jéssica, vamos pegar então a visão da medicina para ajudar a auxiliar essas famílias. Diagnóstico infantil e o diagnóstico tardio também. Hoje a gente está vendo uma gama muito grande de adultos se descobrindo TEA ou portador de algum outro transtorno. O que e como a gente deve orientar essas famílias no diagnóstico? Muito bom, Felipe. O que acontece, né? O autismo, né? O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele começa logo nos primeiros anos de vida. Às vezes, a gente tem sinais e sintomas de alarme já no bebê. Então, é aquele bebê que, às vezes, na hora de amamentar, ele não troca olhar com a mãe, ele não faz esse contato visual. Quando chega ali por volta dos 9 meses, eu não tenho uma linguagem não verbal, né? Dá tchau, manda beijo. Então, isso já chama a atenção do pediatra. Então, é importante que essa criança, ela seja avaliada o mais precoce possível, que é quando eu consigo ter um desenvolvimento melhor. Então, hoje a gente tem ferramentas aí a partir de 18 meses para levantar uma suspeita de autismo, né? A partir dessas ferramentas, a gente vai fazer toda uma intervenção e para depois avaliar certinho se é um transtorno espectro autista ou se tem outra suspeita. Na parte do adulto, já é mais difícil a gente fazer um diagnóstico, porque, lógico, eu tenho ferramentas também, mas eu tenho que buscar essa história lá atrás. Então, assim, sempre que eu tenho uma dificuldade de linguagem verbal, né, uma fala que, assim, a criança chega nos 2 anos, não fala nada, ou uma linguagem não verbal, começou ali na escolinha, eu estou vendo que passou o tempo de adaptação e ele não se mistura com os colegas, é uma criança que precisa ser avaliada. E essa questão de interação social é o que eu tenho maior prejuízo no autismo. Então, começando essa investigação precocemente, é onde eu vou ter o melhor desfecho, eu vou poder fazer com que essa criança chegue na sua maior potencialidade. O adulto acaba confundindo com outros transtornos, né? Às vezes um déficit de atenção, hiperatividade, ou até mesmo uma questão de personalidade. Então, o diagnóstico na criança é sempre o caminho mais fácil.
Mas se eu tenho um adulto com uma dificuldade de interação social, ele deve procurar um atendimento. Perfeitamente. Gisele, vamos falar de direitos, porque a gente sabe que o tratamento, as terapias que estão disponíveis para a criança TEA, elas são caríssimas. Nos últimos anos, os levantamentos mostram que é mais caro do que o tratamento contra o câncer, por exemplo. Nesse sentido, nós avançamos, a Justiça tem considerado questões que são importantes da gente repassar para as famílias? Boa tarde, sim, nós avançamos desde 2012, né, Felipe, quando foi instituída a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Espectro Autista, né? Então, desde 2012, nós temos avançado muito com relação à legislação para a pessoa autista. Lá já em 2012, a pessoa autista foi considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E lá já foi constituído, né, uma série de direitos, dentre eles o tratamento, o diagnóstico precoce, medicamento gratuito, terapias alternativas e hoje, mais do que nunca, os planos médicos são obrigados a ofertar avaliação diagnóstica, terapias comportamentais, terapia de fala e linguagem, terapia ocupacional, fisioterapia, todo o tratamento, que é um tratamento complexo que a pessoa autista precisa ter. Hoje, tramita também já no Congresso Nacional uma outra legislação que vai obrigar o SUS a ofertar à pessoa com autismo a terapia nutricional, porque dizem, né, que tem muito vínculo à questão alimentar com o espectro autista. Ela precisa ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável e tem que ter todo um acompanhamento. É como você disse, por que hoje se considera esse tratamento da pessoa autista às vezes mais caro do que o tratamento de câncer? Porque é um tratamento a curto, médio e longo prazo. É um tratamento para a vida toda. Então, e a pessoa precisa ser acompanhada a vida toda por todos esses tipos de terapia para que ela tenha qualidade e bem-estar na vida dela. Anita, acesso à pessoa com transtorno do espectro autista está tendo. Não só ela, como outras pessoas com diferentes transtornos. Quer dizer, vou corrigir, está tendo um acesso maior do que em outros momentos, né? Ainda não é o ideal, mas está começando a acontecer. Agora eu quero te perguntar o seguinte, qualidade de acesso. Nós estamos oferecendo uma educação com qualidade, nós estamos oferecendo uma inserção na sociedade com qualidade, e se isso não estiver acontecendo, como é que a família observa? Sim, exatamente. O mais importante é nós conseguimos, né, as famílias com pessoas com autistas, conseguiram avanços significativos da inclusão nas escolas. Como disse a doutora, é um tratamento complexo e é um tratamento, sim, para a vida toda, porque o transtorno é uma condição, então não é uma doença que tem uma cura, não, é uma condição. Então, como tal, ela precisa de um tratamento a longo prazo, sim. Né? Mas a gente precisa realmente entender como está sendo essa inclusão. Eu vou falar das escolas porque é o meu departamento, vamos dizer assim. Então, nas escolas, como está sendo esta inclusão? Porque, veja, é importante que se diga aqui que no ambiente da escola ele vai receber a inclusão, ele vai ser incluído no ambiente, então precisamos ali estar atentos, fazendo, claro, trabalhando com materiais adaptados para ele, mas o ambiente escolar, passando de determinado tempo, vamos dizer, 4 horas, que é o tempo de uma grade escolar. Depois disso, a gente permanecer com ele dentro da escola, fazendo um contraturno. Como está sendo este contraturno? Porque aí entra as questões de que ele teria que estar sendo encaminhado para as terapias. E são várias, às vezes uma fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta. Então, como é isso? Então, tudo isso a gente precisa ter um olhar muito criterioso, porque senão a gente está só ficando com a criança e não está dando qualidade nessa inclusão para ela.
Anita, só complementar uma questão. Lá na PAI de Sales Oliveira tem um bordão que eu acho maravilhoso, que é somos todos diferentes, não é somos todos iguais. Esse é um quesito fundamental para que a pessoa com autismo seja tratada dentro da necessidade dela? Sim, com certeza. Por quê? Porque mesmo nos diferentes níveis que a gente hoje classifica, nível 1, nível 2 e nível 3, o que acontece? Cada um deles tem a sua especificidade, né? A sua demanda, o que realmente precisa, porque nós temos autistas verbais, não verbais, então às vezes uma apraxia de fala que precisa ser bem trabalhada, às vezes até confunde um pouco, então qual vai ser o tipo de tratamento, então tudo isso é muito importante, que a gente realmente, e veja, é uma coisa que eu gosto muito de falar e eu acho que é importante dizer, escola não diagnostica nada, escola observa, orienta e encaminha para que o profissional vá fazer o diagnóstico, e aí é um diagnóstico complexo, então precisa de um tempo, mas assim, quando esse diagnóstico é realizado e concluído, aí sim nós podemos ter as ferramentas para trabalhar. Doutora Jéssica, eu vou falar como pai. Nós queremos para os nossos filhos duas coisas principalmente: autonomia e sucesso, que eu vou trocar por funcionalidade, por condições de alcançar grandes coisas nas vidas deles, né? Particular. Nesse sentido, a medicina tem oferecido opções, alternativas para que a criança com autismo alcance cada vez mais autonomia, independência e alcance os objetivos que ela sonha? Eu acredito que assim, quando a gente fala no tratamento de autismo, a gente fala não só na medicina, mas a gente tem um segmento aí diversificado. Então, como elas mesmas falaram, tanto a Anita quanto a Gisele, a gente vai depender de cada criança. Então, assim, não existe... A criança com autismo, todas vão precisar seguir com os mesmos profissionais, não necessariamente. Então, o que a gente precisa eu tenho uma avaliação de uma pessoa que vai orientar com quais profissionais essa criança vai ser seguida. Então, eu tenho crianças que vão ter questão de sensibilidade oral, então ela vai precisar, às vezes, fazer uma terapia específica. Eu tenho crianças que têm uma dificuldade muito grande na fala, que às vezes chegam a um nível não verbal, mas aí o que a gente precisa fazer para essa criança que, por exemplo, é não verbal, é pensar em meios alternativos de comunicação. Então, quando eu penso no tratamento do TEA, é exatamente o que você falou. Eu preciso que ela alcance a maior independência e autonomia possível. Então, eu começo com coisas básicas, desde um autocuidado, né? Tomar banho, aceitar escovar o dente, aceitar cortar o cabelo, para depois eu ir pensando em coisas que são mais gradativas, né? Porque a gente começa do básico, tem pacientes que são não verbais, né? E tem pacientes que conseguem ter uma vida plenamente, vamos dizer assim, neurotípica, né? Frequentar faculdades e tudo mais, mas isso é uma coisa que depende muito do quando foi identificado aquele sintoma inicial do TEA e o quanto eu fui podendo fazer de terapias, porque existem hoje sim muitas terapias, não é só fono, psico, TO, a gente tem também a psicopedagogia que ajuda muito, temos outras terapias, então é um tratamento muito individualizado. O que a gente tem que ver sempre é em quanto tempo que essa criança está avançando. Se ela demora muito para avançar, eu tenho que intensificar esse tratamento para que esse cérebro ainda jovem, o mais jovem possível, ele consiga aprender, eu consiga fazer com que essas conexões aí cerebrais sejam estimuladas e elas cresçam. Então, por isso que sempre que eu for falar de autismo, eu vou bater muito na tecla do diagnóstico precoce, porque é quando a gente vai conseguir aí, como pais, né, o melhor potencial da criança. Doutora Jéssica, me ajuda com os pais. Eles não são super-heróis, né? De repente está assistindo a gente aqui uma mãe, um pai que está cansado, que está desanimado porque não está alcançando ali grandes feitos na recuperação dos filhos. O que a gente pode dizer para eles?
A primeira coisa e mais importante é que quem cuida precisa de cuidado. Então, para você cuidar bem de alguém, você precisa se cuidar também. Então, é importante ter uma rede de apoio. Esses pais precisam também ter um tempo de lazer, ter um tempo para não se cobrar e não se culpar, porque não existe culpa, né? Existe somente uma intenção de que essa criança melhore cada vez mais. As etapas da melhora dessa criança, a gente tem que pensar como uma escada. Então, é um degrau depois do outro. Não tem como a gente falar assim para uma criança que não tem um contato visual enquanto ela vai falar. Então, a gente tem que se cuidar para entender que é um processo. Então, esse processo se inicia com o cuidado da criança e também com o cuidado dos pais e da família, para a gente ter uma rede de apoio para essa criança se sentir segura e para que esses pais também possam contar com outras pessoas para também interagir essa criança, introduzir ela num ambiente social, que acho que é importante, né? O mais importante de tudo é que ela consiga viver em sociedade. Doutora Gisele, eu falava de qualidade com a Anita, quero falar contigo também. A gente vai progredindo nas questões das leis, sobretudo naquilo que diz respeito à educação, o acesso à educação, mas corremos o risco de fazermos leis que vão ser interpretadas aí de alguma forma que facilite para o poder público e não facilite para as famílias ou para a pessoa autista. Nesse caso, como é que a gente cuida para que para que os serviços sejam oferecidos com qualidade? Bom, é sempre observar realmente a legislação. Para a pessoa autista e para a pessoa com deficiência, a nossa legislação tem avançado muito. Lógico que precisamos avançar mais, principalmente a questão do acesso aos serviços públicos e serviços privados para essas pessoas, né? Quando a gente fala de educação, hoje existe uma obrigatoriedade do serviço educacional, seja público ou privado, ofertar um acompanhante para essa pessoa com autista na sala de aula. Então, está na lei. Se a lei não está sendo cumprida, a quem recorrer? Ou você pode recorrer a um advogado particular, contratar um advogado para que ele entre com ação judicial, seja na escola particular, seja na escola pública, porque não está cumprindo a legislação desse acompanhante para a pessoa autista, ou mesmo o Ministério Público, porque aí, se a escola pública não está ofertando, né, o acompanhante, ela está ferindo o direito de várias pessoas. Então, o Ministério Público pode ser acionado, porque é ele que é competente para entrar com uma ação devido aos direitos difusos e coletivos que estão sendo feridos. A gente tem que lembrar também, Felipe, que muita gente não sabe, mas os pais têm direito a uma redução da carga horária. Então, principalmente o servidor público que tem um filho autista, ele pode solicitar, né, ao ente público do qual ele é vinculado essa redução da carga horária, porque já existe uma lei específica desde 2016 que atende e garante esse direito. E mesmo na iniciativa privada, a gente tem visto decisões nas varas do trabalho nesse sentido também, usando por analogia essa lei que dá o direito ao servidor público. Gisele, rapidamente para a gente concluir, porque eu sei que você conhece bem esse ambiente aqui em Ribeirão Preto. Nós poderíamos construir aqui nessa cidade um setor assim para exportar qualidade em tratamento de TEA, não é? Com certeza, nós temos muitas instituições de referência que atendem as crianças com autismo, jovens, os adultos, com excelência. E a gente tem tido aí em algumas instituições, e dentre elas eu posso citar o Centro Sullivan, que um tratamento diferenciado tem trazido o bem-estar e a melhora da autonomia e do protagonismo dessa criança e desse jovem com autismo, né? E é como as minhas colegas falaram, né? Esse acompanhamento, ele é individualizado. Então, para cada criança, para cada jovem, para cada adulto, vai ser especificado um tratamento, né? E isso é muito importante, esse diagnóstico, para que aí você tenha assertividade na hora de atender essa criança. E sim, em Ribeirão Preto nós podemos dizer que a gente exporta bons atendimentos e com qualidade, com excelência. Bate-papo especial dedicado a toda essa linda comunidade TEA que nessa semana comemorou o Dia Internacional da Consciência e participaram desta edição do Jornal da Clube a psicopedagoga Anita Carvalho,
a médica neurologista Jéssica Rios e a advogada Gisele da Costa. A todas o nosso muito obrigado.